Olha só, o arcabouço, o Cláudio Cajado ainda está trabalhando no arcabouço, disse que vai fazer alguns ajustes, a votação deve ser hoje ou amanhã, e ele tratou de algumas coisas. Por exemplo, ele disse que aquele dispositivo que trava os concursos e trava o aumento dos servidores públicos força o governo a melhorar a arrecadação se ele quiser gastar. Basicamente é isso. Porque aí você tem o gasto automaticamente travado, e aí o governo, se quiser gastar, tem que conseguir mais dinheiro, né? Segundo ele, força o governo a robustecer a arrecadação e cria um desafio, um esforço para aumentar a arrecadação, que é a âncora do regime fiscal, tá? Ele diz que tudo isso vai levar a ajustes de condutas que podem ser executados ao longo do ano. São essas novas medidas que ele colocou aí no substitutivo dele. Fato é que o Estadão fez um levantamento sobre a votação do arcabouço e tem muita gente que ainda não declara voto. Olha só, segundo o Estadão, são 147 deputados já declararam voto a favor. 260 congressistas evitaram se manifestar sobre a proposta de Fernando Haddad. E aí, gente, são várias coisas que podem estar nisso tudo. O cara, às vezes, não está convencido de que aquele texto é o texto que é o melhor para o país, ou ele ainda não entrou na hora da conversa dele lá, né? Segundo o mapeamento do Estadão, 39 congressistas votam a favor lá no Senado, né? Com ressalvas, aliás, 30 lá na Câmara, 39 votam a favor, mas com ressalvas, e 260 não querem responder. Outros 48, como os radicais do PSOL, serão contra a proposta, certo? Então, assim, tem coisa ainda para acontecer, mas, de novo, deve passar o arcabouço fiscal, não é um teste da base, tá? Não foi um teste da base, o arcabouço já estava mais ou menos acertado, o Cláudio Cajado acolheu muita coisa do que a Câmara queria, então tá bem equilibrado. O Cláudio Cajado usou essa expressão ontem à noite também, e é isso, a negociação está extremamente bem equilibrada. Ele falou, o Haddad e o Cajado dizem que, né, discutiram ontem à noite rebarbas do arcabouço e garantem votação para essa semana. São 40 emendas, o Haddad não descartou mudanças no texto, e o que seriam essas mudanças, né? O Cláudio Cajado chegou a falar isso mais tarde, na noite de ontem, depois dessa reunião aí com o Haddad, de que algumas alterações de redação vão ser feitas para poder melhorar o entendimento. Vocês lembram que tinha um item lá que foi destacado pela imprensa que poderia, por alguns gestores, né, que poderia aumentar aí as despesas em até 80 bilhões. E o Cajado disse que isso foi mal interpretado. Portanto, ele vai mudar a redação para deixar bem claro que o regime fiscal sustentável, o arcabouço, não estava propondo esse tipo de coisa. E é isso, ó. O Haddad também falou isso, ó. Foram coisas de redação para deixar mais claro, afastar rumores de contas que não batiam. É sobre isso que a gente está falando, tá bom? O Haddad também disse que o Lira está muito confiante sobre a votação do arcabouço. Você vê que é uma terceirização da responsabilidade, né? O Lira é quem está tocando esse arcabouço, e por isso mesmo ele está indo mais azeitado aí no Congresso Nacional. E diz o Haddad que foi até lá conversar com o Lira e disse que foi sentir o clima para a semana. E diz que o Lira está muito animado, muito confiante. O governo quer repetir na votação do mérito o resultado na análise de urgência, quando 367 deputados votaram favoravelmente ao projeto. Aí vale lembrar o seguinte, Campos Neto, inclusive, aquilo que a gente falou, naquele evento de ontem, falou que, poxa, ele deu os parabéns para o Haddad novamente e disse que o Haddad foi guerreiro porque até gente do próprio governo era contra, né? Então o Haddad teve que enfrentar uma
oposição dentro do governo. A gente sabe, né, de onde veio isso tudo. Diz aí, ó, o ministro Haddad trabalhou muito duro num ambiente em que até integrantes do governo eram contra, diz aí o Campos Neto. Mas o novo arcabouço eliminou completamente o risco de que a dívida saia de controle, né? Aquele tal do evento de cauda, né? Então, aquele risco de cauda, né, da dívida de simplesmente explodir, isso foi eliminado pelo arcabouço, né? O que parece é que a dívida vai continuar aumentando, mas de qualquer maneira ela não vai sair do controle de uma vez só, segundo o Campos Neto, graças a esse arcabouço fiscal, né? É aquele negócio, um arcabouço ruim é melhor que nenhum arcabouço ou regime fiscal sustentável. E o Cajado ontem lembrou e deu um aviso para o governo aí que hoje o governo não tem maioria para matérias simples, né? Por isso tem tido tanta negociação e tanto toma lá da cá, né? Para aprovar o relatório do jeito que está. Isso tudo que a gente falou aqui do Cláudio Cajado foi para o ar ontem no episódio de estreia desse podcast aí apresentado pela Júlia Schiafarino, que vai ao ar diariamente às 8h30 no Spotify e demais plataformas de streaming, que chama 5 Minutos, porque ele dura 5 minutos, olha só, que surpresa, não é mesmo? Ele dura 5 minutos e traz aí para vocês a principal movimentação política esperada para o dia, tá bom? Então, Júlia Schiafarino, todo dia 8h30, e lá é no horário, porque é pré-gravado, não tem problema, não depende da Júlia chegar lá 8h30. Todo dia, 8h30, 5 minutos, o podcast do Antagonista, apresentado pela Júlia Schiafarino, com o principal da agenda política para o dia, tá bom? E também ouvindo pessoas. O Cláudio Cajado foi entrevistado aí do episódio número 1 do nosso 5 Minutos, beleza?